Um Airbus A320 a caminho de Singapura desaparece enquanto voa sobre o mar de Java. Várias causas possíveis passaram pela minha cabeça. Um ato de terrorismo, sabotagem, algo extremo acontecendo com a aeronave. Durante dias, uma operação gigantesca de busca e resgate não resulta em nada. Um acidente no mar é um desafio. É difícil de localizar, porque normalmente você não tem toda a rota do voo até a superfície do oceano. O que eles encontram traça uma imagem confusa dos últimos minutos de voo. O avião começou a inclinar para o lado. Ficamos muito surpresos com essa ação. Mas o que eles estão fazendo? A investigação descobre um único mal-entendido trágico que custou a vida de 162 pessoas. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Solução mortífera. O voo 8501 da AirAsia viaja muito acima do mar de Java, ao norte da Indonésia. 28 de dezembro de 2014. Alguns dias após o Natal, muitos dos 156 passageiros a bordo do Airbus A320 estão de férias. O piloto em comando é o comandante Irianto, de 53 anos. Ele é altamente experiente, com mais de 20 mil horas no ar. O seu copiloto é o francês Rémi Emmanuel Plessel. Ele tem 46 anos, com cerca de 2.000 horas de voo, grande parte delas no Airbus. Nesta perna em particular, era o copiloto que estava manipulando os controles. O comandante estava no comando do voo, mas estava cumprindo os deveres de monitoramento ou do piloto que não comandava o avião. O voo de hoje originou-se na cidade indonésia de Surabaya. Ele está atravessando o mar de Java até Singapura. O tempo total de voo deverá ser de 2 horas. Parece que teremos tempo ruim. Eu não gostei da cara disso. Depois de 22 minutos de voo, os pilotos notam uma área de tempo ruim mais adiante em seu radar. Antigelo? Antigelo, ligado. A tripulação definitivamente tomaria cuidado para evitar essas tempestades, porque elas contêm, possivelmente, turbulência extrema, granizo, relâmpagos, tudo o que a tripulação não quer expor a si mesma e aos passageiros. O comandante diz à comissária de bordo que prepare os passageiros para a turbulência. Senhoras e senhores, por favor, retornem a seus lugares e afivelem os cintos. Khairunisa Haidar Fauzi é uma dentre 4 comissários de bordo ajudando a cuidar dos passageiros enquanto viajam a 32 mil pés. Como precaução adicional, o comandante decide aumentar a altitude para ir acima das nuvens de tempestade em sua rota. Vou pedir uma altitude maior para contornar a tempestade. Boa ideia. Mas antes que o comandante possa entrar em contato com o controle de tráfego aéreo, ele recebe um aviso de falha do computador de voo. Ações ECAN. Os computadores sofisticados do avião dão aos pilotos instruções passo a passo sobre como corrigir o problema. FAC-1, desligar e ligar. FAC-2, desligar e ligar. Apagou. Computadores controlam a maioria dos sistemas do Airbus A320. São basicamente 7 computadores que voam a aeronave e eles acrescentam muitos recursos úteis que aliviam a carga de trabalho do piloto. Os pilotos são treinados para seguir as instruções dadas pelos computadores da aeronave. Alerta geral. Poucos minutos depois, o aviso soa novamente. Eu mesmo. FAC-1, desligar e ligar. Depois de resolver o problema do alerta de falha, o comandante chama o controle de tráfego aéreo para solicitar o nível de voo mais alto. Ok, então,
Controle de tráfego aéreo de Jakarta, AirAsia 8501 pedindo para subir para 38 mil. O controlador aéreo de Jakarta teve uma noite sem incidentes. Logo ele libera os pilotos para subir, mas a uma altitude ligeiramente inferior aos 38 mil pés solicitados. AirAsia 8501 está liberado para 340. Depois de autorizar a manobra, o controlador espera a confirmação. Pediu para subir a 38 mil pés. Mas os pilotos são distraídos por um terceiro alarme. E lá vamos nós de novo. Ações, Zeca. FAC-1 desligar e ligar. O controlador não teve resposta. Então ele repete sua mensagem. AirAsia 8501 está liberado para 340. É muito irritante, muito demorado lidar com esse constante problema. Já chega disso. Ações, Zeca. O controlador ainda não recebeu a confirmação dos pilotos. AirAsia 8501, pode me ouvir? Por favor, responda. Sem resposta. Mas na cabine, os avisos de falha aumentaram. AirAsia 8501, pode me ouvir? Por favor, responda. Os passageiros não fazem ideia de que seus pilotos estão lutando para manter o controle do avião. Os pilotos agora percebem que o avião está girando e virando bruscamente para a esquerda. Nivelar. Ok, nivelar. Algo está terrivelmente errado com o voo 8501. O copiloto está com dificuldades. Nivelar. Mas logo o avião está girando novamente. Nivelar avião. Estou tentando. Os pilotos não conseguem recuperar o controle. Não está respondendo. AirAsia 8501, por favor, confirme. Você vai subir para o nível de voo 340. O controlador ainda não ouviu a confirmação dos pilotos quando o avião começa a subir para 34 mil pés. E então continua subindo abruptamente, ainda mais alto. Nenhum passageiro de avião experimentaria algo assim em circunstâncias normais. Teria sido uma manobra muito violenta e chocante. Puxe para baixo. Não está corrigindo. O avião parece ter tomado uma vida própria. Ele sobe cada vez mais alto enquanto os pilotos lutam para nivelá-lo. E então, inexplicavelmente, o avião começa a cair. Isso causaria pânico em algumas pessoas. Outras pessoas estariam esperando a correção dos pilotos. Altitude. Estou vendo. O voo 8501 está despencando do céu, mergulhando na direção do oceano mais abaixo. A velocidade de descida era muito, muito alta. Parece que os pilotos não podem fazer nada para salvar o avião. Puxe. Não está corrigindo. O que está acontecendo? Potência máxima. Devagar. Aos 43 minutos daquele que deveria ter sido um voo de 2 horas, o voo 8501 da AirAsia desaparece do radar. Puxe. Estou tentando. Não está corrigindo. A notícia do misterioso desaparecimento de um voo comercial para Singapura se espalha rapidamente. A perda do AirAsia 8501 foi um caso clássico de um voo se degenerando das condições de cruzeiro mundiais e normais
até a perda da aeronave em apenas 20 minutos. Horas depois, os parentes dos 162 passageiros e tripulação estão exigindo respostas. Como um avião poderia desaparecer? Nós não queremos causar pânico agora, mas o avião está desaparecido há 12 horas e há uma profunda sensação de depressão. Sim. Tudo o que as autoridades sabem é que o avião desapareceu do radar em algum lugar sobre o mar de Java. Muitos se perguntam sobre o que poderia ter causado a queda do avião. Várias causas possíveis passaram pela minha cabeça. Um ato de terrorismo, sabotagem, algo extremo acontecendo com a aeronave. Mas foi muito difícil chegar a uma imagem clara diante das primeiras notícias sobre o que aconteceu. Faz apenas alguns meses que o voo 370 da Malaysia Airlines desapareceu em circunstâncias estranhamente semelhantes, sumindo do radar sem enviar qualquer pedido de socorro. Aviões de busca e resgate são enviados, mas vasculhar o enorme e agitado mar entre Sumatra e Bornéu à procura do voo 8501 é uma tarefa muito difícil. Uma equipe internacional de investigadores de segurança aérea vem para se juntar aos especialistas locais em Jakarta. Ray Nurkayo é um investigador de acidentes aéreos do Comitê Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia. Os dados do radar de controle de tráfego aéreo são a nossa principal fonte para detectar a localização da aeronave. Eles começam por entrevistar o controlador de tráfego aéreo. Então, pode me dizer o que houve? Eles eram os únicos que poderiam contar o que tinha acontecido. Eles tinham visto a trajetória do avião, a rota do voo do avião. Eles descobrem que o avião estava a caminho de uma região de tempo ruim. Quando você começa uma investigação, você analisa tudo. Neste caso, havia considerações meteorológicas. E então? Começaram a perder altitude rápido. E então ele desapareceu do radar a 24 mil pés. Muito obrigado. Como poderia esse avião, que estava em altitude de cruzeiro, subitamente subir e cair com uma velocidade descendente altíssima? Poderia a aeronave ter perdido potência dos motores em uma tempestade violenta? O mau tempo podia estar envolvido no acidente. Então tentamos obter mais informações sobre os dados meteorológicos. Posso ter a imagem do clima para esse mapa, por favor? Os investigadores examinam as cartas meteorológicas detalhadas do dia do acidente. Havia tempestades aqui e aqui. Era uma grande área vermelha, então eu presumi que havia condições ruins nessa área. Era a época das monções, então havia muitas tempestades. Elas podem causar danos ao avião. Isso é algo que você aprende no início como piloto. E é uma regra muito importante. Você não voa através de tempestades. Em seguida, eles começam a mapear a rota do voo para ver se o avião poderia ter entrado nas tempestades. Eles estavam em altitude de cruzeiro. E aqui, eles pediram um desvio. Chegaram até aqui e então eles começaram a cair. Eles quase entraram na primeira tempestade, mas a evitaram. O mau tempo. A primeira explicação possível para o desaparecimento do voo 8501 revela-se um beco sem saída. Este é o lugar onde foram vistos pela última vez no radar. Com base nas últimas coordenadas de radar do voo 8501, os investigadores ao menos conseguiram reduzir a área de busca. Dezenas de navios de salvamento e aeronaves de vários países vasculham a região. Um acidente no mar é um desafio. É difícil de localizar porque normalmente você não tem toda a rota do voo até a superfície do oceano. O presidente da Indonésia decide falar a uma nação enlutada. Para todas as famílias dos passageiros e da tripulação, eu compartilho a minha perda com os senhores nessa tragédia. Convido a todos a fazermos uma prece. Depois de 2 dias de busca, os primeiros destroços são recuperados do estreito de Karimata, no mar de Java.
Os destroços principais foram encontrados não muito longe do ponto que nós previmos, baseados no radar do CTA. Logo, as equipes estão encontrando corpos. Entre os primeiros está o da comissária Khairunisa Haidar Fauzi. Em um tributo tocante, centenas comparecem ao seu funeral. Funerais para muitos se seguem. Dentre os 162 passageiros e tripulação, não há sobreviventes. À medida que os destroços são trazidos para exame, os investigadores podem ver que a tarefa à frente deles é muito difícil. Por que um avião altamente sofisticado, voando a altitude de cruzeiro, cairia de repente do céu? Tem um monte de peças por todo lugar. A minha primeira reação foi: isso não vai ser fácil. Está tudo assim? Um acidente no mar é um desafio, porque geralmente as partes principais e as que mais interessam estão submersas, e é difícil acessá-las. Com grande parte do avião ainda no fundo do mar, os investigadores estudam destroços encontrados flutuando na superfície. Para ver se o avião explodiu, eles procuram pedaços pequenos e distintos, com as bordas queimadas. Os restos que foram recuperados não exibiam nenhum sinal típico da explosão de uma bomba. Este avião não explodiu. Os pedaços do AirAsia 8501 são grandes e limpos. Nós podemos eliminar de que partiu de dentro para fora. É um avanço, mas a menos que possam encontrar as caixas pretas, o mistério do voo 8501 da AirAsia pode nunca ser solucionado. Os gravadores de voo oferecem a única esperança de descobrir o que estava acontecendo na cabine. A busca por eles é intensificada. A equipe de busca da Caixa Preta incluiu Singapura, França, Reino Unido e China. E utilizamos um sonar de varredura lateral. E também uma câmera subaquática não tripulada. Todas as caixas pretas são equipadas com um sinalizador eletrônico que transmite um sinal debaixo d'água. Os sistemas de sonar baseados em navios podem detectar o sinal e ajudar a orientar as equipes em direção às caixas pretas. Quando recebemos esse sinal, estávamos a uma distância de 2.000 quilômetros deles. Portanto, isso nos ajuda a diminuir a área onde podem estar. E aí, então mergulhadores precisam tentar encontrá-los. Mas o clima complica a busca. A profundidade era de cerca de 40 metros. O mar estava agitado. E não pudemos ir todos os dias que queríamos ir. Por isso, tivemos que adaptar a nossa estratégia ao clima. Depois de uma busca de 2 semanas, eles finalmente conseguem. As caixas pretas foram encontradas. A primeira em 12 de janeiro, o gravador de dado de voos. E no dia seguinte, encontramos o gravador de voz da cabine na mesma área. Ficamos aliviados em receber as caixas, porque isso foi um grande passo na direção da explicação do que tinha acontecido. Os investigadores começam escutando a gravação de voz da cabine. Ela deve revelar conversas dos seus pilotos e outros sons de dentro do voo 8501. Ok, vamos começar quando eles pedem permissão para subir. Pode iniciar. Controle de tráfego aéreo de Jakarta, AirAsia 8501 pedindo para subir para 38 mil para evitar uma tempestade. Até aquele ponto o voo foi normal, sem intercorrências. Pode iniciar. Quase imediatamente, os investigadores fazem uma descoberta. Ações ECAM. FAC-1 desligar e ligar. FAC-2 desligar e ligar. Aviso apagado. Eles estavam lidando com algum tipo de aviso. Pode continuar. Ações ECAM. É o mesmo. Olha só, a advertência voltou.
Eles estavam recebendo avisos de falha contínua através do que é chamado de Sistema ECAN, Central Eletrônica de Monitoramento da Aeronave. Continue. Lá vamos nós de novo. Ações ECAN. FAC-1 desligar e ligar. FAC-2 desligar e ligar. Apagou. Até esse ponto, o comportamento da tripulação era normal, era padrão. Eles estavam quietos, eles estavam se comunicando sobre qual checklist aplicar. AirAsia 8501 está liberado para 340. Ok, pai. Sabemos pelo controlador que ele nunca mais teve uma resposta. Continue. Lá está de novo. Ações ECAN. Então a gravação revela algo surpreendente. Não, eu tenho uma ideia melhor. O comandante parece ter feito algo diferente. E então há um novo aviso. Aperte a pausa. Olha só, agora o piloto automático desativou. Uma desativação inesperada do sistema automático de aceleração e empuxo resulta em um aviso bastante alto. Essa é uma preocupação muito séria para os investigadores. O que foi isso? Ok, vamos ver o que temos. Alerta geral? É, Por quê? verificando. Nivele. Os investigadores agora ouvem ainda mais um aviso na cabine. Alerta de stall. O avião teria avisos para dizer ao piloto que eles estavam chegando perto de um stall aerodinâmico. Puxe! Devagar! O que está acontecendo? Puxe! Um stall aerodinâmico ocorre quando o ângulo entre as asas e o ar adiante delas fica muito agudo. A quantidade de ar que flui nas asas é reduzida. A aeronave perde a sustentação e não pode mais permanecer no ar. É um evento altamente incomum um Airbus entrar em stall, especialmente em altitude de cruzeiro, porque tem proteção contra stall. Normalmente o computador não permitirá a aeronave entrar em stall, não permitirá que as asas tenham um ângulo agudo demais em relação ao fluxo de ar e estolar a aeronave. O que fez este avião tão avançado entrar em stall? O piloto automático se desliga, a aeronave entra em stall, eles lutam para se recuperar. Isso não faz sentido. Somente os dados do gravador de voo podem revelar o que estava acontecendo com a aeronave no momento em que o problema ocorreu. O que está havendo? Até que esses dados estejam prontos para análise, o mortífero stall permanece um mistério. Com o que estavam lutando? Uma das perguntas que os investigadores teriam enfrentado é: por que e como uma aeronave que deveria ser a prova de stall acaba por estolar? Puxe para baixo! Devagar! O gravador de dados do voo deve fornecer respostas, mas é preciso eliminar toda a água salgada para que possa ser entendido. Enquanto isso, os investigadores puxam os registros de manutenção do avião em busca de pistas. Eles logo fazem uma descoberta. A aeronave parece ter um problema com a sua RTLU. A RTLU é a unidade limitadora do percurso do Leme. O avião tinha um histórico de falhas na RTLU. A unidade limitadora de percurso do Leme é um componente computadorizado que impede que o Leme na cauda faça uma deflexão grande demais em qualquer direção quando o avião está viajando em alta velocidade. Se o computador de voo detecta qualquer problema com o seu limitador de Leme, ele envia um aviso para a cabine. Os registros mostram que a unidade limitadora de percurso do Leme da aeronave funcionava mal há quase um ano. 23 relatórios da mesmíssima falha. As falhas da RTLU nesta aeronave em particular tornaram-se cada vez mais frequentes. Foram 11 nos últimos 2 meses e 23 no período anterior, o que é altamente incomum. Me parece falhas demais na RTLU. Poderiam estar conectadas aos alertas misteriosos que os pilotos estavam recebendo? Isso poderia ser uma grande descoberta. 3 dias antes do acidente, houve 2 falhas exatamente idênticas. Por que isso estava acontecendo?
Após cada falha na manutenção, os mecânicos redefinem a RTLU. Uma vez que a reinicialização resultou no computador dizer que estava funcional, o pessoal de manutenção não precisa investigar mais. Eles ficaram apenas redefinindo e colocaram de volta em serviço. Mas eles nunca encontraram uma solução permanente. Eles estavam retornando o avião para o serviço após a reinicialização. E do ponto de vista jurídico, estava tudo certo, mas, obviamente, fosse qual fosse o defeito, eles não encontraram, porque o problema persistiu. A aeronave parecia operar perfeitamente, apesar dos avisos. Mesmo no dia anterior ao acidente, o avião tinha voado com êxito de Surabaya para Kuala Lumpur. Nós temos a unidade? A RTLU do avião está entre os destroços que foram recuperados do Mar de Java. Vamos mandar de volta ao fabricante e ver se encontra alguma coisa. A unidade é enviada para a França para análise. Finalmente, os investigadores têm a chance de examinar uma evidência essencial: o gravador de dados do voo. Se eles conseguirem baixar todos os dados do voo, ele deve fornecer uma imagem detalhada do que exatamente estava acontecendo com o sistema de controle elétrico e mecânico da aeronave. Depois que a caixa preta foi recuperada, eles a transferiram para o nosso laboratório. Trabalhamos com a autoridade de investigação da Indonésia na extração dos dados, o que requer uma série de preocupações, já que os gravadores de voo estiveram submersos. Mova para baixo um pouco. No exame, eles descobrem que a placa de dados foi danificada pelo impacto da queda. É incerto se as informações de que eles precisam tão desesperadamente serão recuperáveis. Baixando. O download começa. Apesar da caixa preta ter sido danificada, nós conseguimos recuperar todos os dados. Download completado com sucesso. Ok, então vamos começar com os avisos sonoros, tudo bem? Então aqui está o primeiro aviso. Era claramente a RTLU. Eles fazem a correção simplesmente reiniciando todo o sistema. O procedimento para reiniciar o sistema é muito parecido com reiniciar um PC. Eles só tinham que desligar o sistema e ligá-lo novamente. FAC2, desligar e ligar. Mais 2 vezes. O aviso RTLU dispara. E cada vez, eles fizeram a coisa certa. Em seguida, ele disparou uma 4ª vez. Então, de repente, houve uma falha. O que eles fizeram de diferente? Após a 4ª vez, os avisos mudam. Há agora uma falha com os 2 computadores principais da aeronave, conhecidos como computadores de comando de voo. Coloque os novos dados nesta tela. Algo fez com que ambos os computadores falhassem ao mesmo tempo. Mas nada nos dados mostra o que a tripulação fez de forma diferente após o último aviso. O que vem à luz é que quando o piloto automático se desligou, o leme se moveu ligeiramente. Vamos ver agora. O avião começou a se inclinar para a esquerda. A interrupção elétrica nos computadores de controle de voo causou um movimento de leme de cerca de 2 graus para a esquerda. 2 graus pode não parecer muito, mas a velocidade que eles estavam voando é exatamente o que os fez inclinar 54 graus para a esquerda. Isso é quase o dobro da inclinação normal que você sentiria em um avião. Agora olhe isso.
Levou 9 segundos para eles fazerem alguma coisa a respeito da inclinação. Apesar do ângulo de inclinação, parece que a tripulação foi lenta para nivelar o avião. Durante os primeiros 9 segundos, a tripulação não fez nenhuma mudança nos controles. Após essa inclinação, que atingiu 54 graus. Então o copiloto repentinamente reage, fazendo força para a direita, depois à esquerda novamente. E também, repentinamente, ele começa a subir. Só o que eles tinham que fazer era estabilizar o avião. O que estavam fazendo? Os dados mostram que o avião foi subindo cada vez num ângulo mais íngreme, até que eles alcançaram um surpreendente ângulo de inclinação de 45 graus. Aí entrou Winston. Os investigadores sabem que o comandante fez algo diferente. Algo que levou a uma falha do computador, causando o desligamento do piloto automático e fazendo o avião se inclinar bruscamente. Mas eles não sabem o que ele fez. O único evento, o desligamento do piloto automático e da aceleração automática do avião, envia os investigadores em 2 direções diferentes. Primeiro, o que causou isso? E segundo, como a tripulação agiu. Enquanto os investigadores lutam para responder perguntas intrigantes sobre voo 8501 e sua tripulação. Alô, NTSC? Eles recebem uma nova e importante pista. Espera, mais devagar. O que aconteceu? Uma ação misteriosa do comandante para resolver um erro rotineiro parece ter desencadeado uma sequência mortífera de eventos. Os investigadores ainda estão tentando entender o que aconteceu, quando recebem novas informações. Comece do início. Onde ele estava? 3 dias antes do acidente, no dia 25 de dezembro, esse mesmo comandante estava prestes a voar da Indonésia para Kuala Lumpur quando houve um mau funcionamento da RLTU. Ele pediu ao engenheiro que viesse para a cabine para tentar consertar. A RTLU deu problema de novo? Continua acontecendo. O engenheiro de manutenção reiniciou o sistema. Mas o problema voltou. Eu tenho uma ideia. Ele então puxou os disjuntores do computador principal. A manutenção em terra tem uma lista muito específica de disjuntores que diz que você pode usar para isso. Puxar estes disjuntores para reiniciar computadores dentro do avião. Enquanto o comandante observava o problema a ser resolvido. Problema resolvido. E eu posso fazer a mesma coisa se acontecer de novo? Apenas faça o que o Ekan disser para você fazer. Não me diga que ele tentou fazer isso no ar. Os investigadores pensam que agora sabem o que o comandante fez que levou à crise na cabine. Começar a simulação. Para ver se estão certos, eles decidem simular os avisos da cabine ouvidos no voo. Ok, vamos começar com os avisos da RTLU. FAC 1, desligar. FAC 2, desligar. Boa. Já chega disso. Após o 4º aviso da RTLU, eles têm uma nova abordagem. Ações Ekan. Não. Tenho uma ideia melhor. Os investigadores acreditam que o comandante puxou 2 disjuntores críticos. O comandante puxa o disjuntor 1. O resultado é imediato. E este é o aviso de desligamento do piloto automático. Os investigadores agora podem ter certeza de uma coisa. Só pode ser isso que ele fez. Ele talvez estivesse repetindo o que tinha visto o engenheiro de solo fazer. Mas é claro que as consequências em voo ao desabilitar sistemas críticos são completamente diferentes. O comandante erroneamente supôs que, se funcionava em solo, funcionaria em voo. O disjuntor, que faz parte do computador de controle de voo, é algo que nunca deve ser puxado para fora no ar. Puxar os disjuntores tem consequências devastadoras que o comandante não previu. Infelizmente, ele não estava puxando disjuntores que afetavam apenas o sistema limitador do leme, mas também os que desativavam o computador de controle de voo, que desligou o piloto automático, o acelerador automático e todas as proteções de modo normal de voo da aeronave.
o avião começa a se inclinar nos 9 segundos seguintes. Inclinou-se 54 graus. Mas ninguém faz nada para detê-lo. Por que levaram tanto tempo para reagir? O copiloto estaria olhando aqui e aqui, quando o aviso do piloto automático foi desconectado. E o comandante ainda estava de pé, atrás do assento do copiloto. O que foi isso? É provável que nenhum dos pilotos estivesse olhando para o horizonte artificial que mostrava que o avião estava se inclinando. Por isso eles levaram 9 segundos para perceber o que este indicador aqui estava dizendo a eles. Quando o avião começou a se inclinar, o copiloto estava concentrado nos alertas de falha. Ele não percebeu que o avião estava se inclinando até o comandante voltar a se sentar. Ah, meu Deus. Apesar da perda de controle desses sistemas, o avião de alta tecnologia tinha a capacidade de voltar ao curso. Depois da inclinação inicial, por que o copiloto não estabilizou o avião e religou o piloto automático? Os investigadores têm que tentar entender o que estava se passando na cabeça dos pilotos. Movimento para a posição mais à extrema-direita que o copiloto fez no side stick resultou em uma inclinação muito violenta à direita, 2 a 3 vezes o que seria programado como máximo para um Airbus normalmente. Na tentativa de entender as ações do copiloto, os investigadores estudam como o cérebro humano se comporta em voo. Um senso de equilíbrio é mantido pelos níveis líquidos nos canais dos ouvidos. Quando isso muda violentamente, o cérebro pode receber sinais confusos que podem afetar o equilíbrio. Os dados do gravador de voo mostram o quanto os movimentos do avião foram drásticos. Então o avião se inclinou 54 graus à esquerda. E ele voltou. E quase nivelou em apenas 2 segundos. Isso confundiria os giroscópios de qualquer um. Talvez tenha sido essa a confusão. Assim que o copiloto tinha nivelado a aeronave, o fluido em seus canais auditivos continuou girando para a direita. A aeronave está nivelada, mas há uma ilusão muito forte dos ouvidos que você está virando para a direita. Ele empurra o avião todinho para a direita. Mas por quê? Nivele! Estou nivelando! A resposta natural seria inclinar o avião de volta para onde ele estava, na inclinação de 54 graus, que era o que eles pensavam ser o nível do avião. E então ele puxa o mais forte que pode. E o avião começa a subir. Esta é uma grande manobra. O avião subiria muito rapidamente. O que está acontecendo? Ele estava completamente confuso. A vertigem pode tê-lo levado a acreditar que a aeronave estava mergulhando, então ele está se recuperando de uma descida imaginária. Ele estava desorientado. Com todos os alarmes que estavam soando, com as inclinações rápidas para a direita e para a esquerda, e com a situação geral se deteriorando, eu acho que a tripulação tinha começado a perder completamente sua percepção espacial. Os investigadores finalmente entendem o que deve ter acontecido com o estado de confusão do copiloto. Mas se o copiloto não estava operando os controles corretamente, por que o comandante não deu o único passo que poderia ter salvado a vida de todos a bordo? Investigadores analisam o comportamento do comandante durante a inclinação. Puxe para baixo! Eles sabem pelas gravações que ele estava tentando ajudar a nivelar o avião. Puxe para baixo! Estou tentando, não está respondendo. Ele quer que o copiloto pare de subir e empurre o nariz para baixo. Puxe para baixo! Mas o seu comando é confuso. Ou você puxa para cima ou você empurra para baixo. Quando se pensa que o copiloto está segurando um side stick, puxe significa puxá-lo para trás, o que significa subir, e baixe significa empurrá-lo para frente. Então puxar para baixo é um comando contraditório. Nesse caso, o comandante deveria ter dito nariz para baixo, nariz para baixo. O copiloto continua puxando o seu manche para trás até o final. O comando do copiloto... Puxe para baixo! Era exatamente o que ele não deveria fazer. O que está acontecendo? Ele claramente não entendeu o comando. Então por que o comandante não assumiu o controle total do avião? Ele tentou assumir o comando aqui e aqui. Puxe! Não está corrigindo!
Existe um botão em cima do side stick que você aperta para assumir o controle total e bloquear o outro piloto. Puxe! Para que você saiba o que está acontecendo. Os dados mostram que o comandante pressionou o botão de tomada de controle, mas apenas brevemente. Ele não o apertou o tempo suficiente para assumir o avião. Não está respondendo. Mas no fim ele nunca assumiu o controle. Significava que ambos os pilotos estavam tentando controlar a aeronave ao mesmo tempo. Ambos os pilotos começaram a controlar a aeronave. Quando isso aconteceu, o controle da aeronave tornou-se ineficaz. Se ele tivesse falado 3 palavras simples, o avião poderia ter sido salvo. O treinamento é você dizer, eu tenho o controle, e o outro piloto para de dar comandos. Neste caso, infelizmente, isso não estava acontecendo. Os investigadores agora sabem que houve um comando equivocado a um copiloto espacialmente desorientado. O comandante, que poderia ter ajudado a se comunicar mais claramente ou assumido o controle do avião, não fez nenhuma dessas coisas. Os investigadores nunca poderão ter certeza do porquê. O caso está chegando ao fim, quando eles recebem uma outra informação. Os resultados da RTLU chegaram. Foi uma série de avisos daquela unidade que desencadeou os eventos que levaram ao acidente. Ações ECAN. A falha que a tripulação experimentou com o sistema de limitação do leme foi, na verdade, uma falha insignificante, foi um incômodo. E os procedimentos para reiniciá-lo FA-C1 desligar e ligar. eram simples. FA-C2 desligar e ligar. Apagou. Tudo o que o comandante tinha a fazer era continuar seguindo as instruções do ECAN. O avião teve uma sucessão de falhas da RLTU ao longo do ano, e essa falha nunca tinha sido resolvida. O exame microscópico do módulo eletrônico da unidade finalmente revela a causa dessas falhas repetitivas. Descobrimos que havia uma rachadura na solda do módulo eletrônico, o que fazia com que a RLTU funcionasse apenas de vez em quando. E se o procedimento de manutenção correto tivesse sido aplicado... Problema resolvido. O módulo eletrônico da RLTU teria sido removido. O avião deveria ter sido enviado para diagnóstico de problemas e a cadeia de eventos poderia ter sido rompida. Para os investigadores, descobrir que uma falha tão pequena provocou eventos que levaram à morte de todas as 162 pessoas a bordo torna o fato ainda mais trágico. Enquanto preparam o seu relatório final, está claro que a queda do voo 8501 expôs uma série de problemas. O relatório final pede protocolos de manutenção melhores para ajudar a eliminar problemas pequenos recorrentes, como a falha da RTLU, antes que eles levem a uma grande catástrofe. Quando você começa a ter 4, 5, 6, 8, 10 problemas recorrentes, isso quer dizer que os métodos tradicionais não estão funcionando e que você precisa fazer diagnósticos muito mais precisos até que encontrem o problema. Puxe! Puxe para baixo! E a outra lição que tiramos do acidente foi a comunicação entre pilotos. Garantir que a comunicação seja boa para evitar a interpretação errônea do comando. Este é um caso que a indústria aprendeu algumas lições muito duras. Mas a coisa mais importante é que a indústria ensina as lições para que não precisemos de outras lições iguais.